Solo Leveling foi um dos manhwas e novels mais lidas e faladas dos últimos tempos, bem atrás mesmo. E nesse vídeo a gente vai estar vendo todas as sombras que o personagem principal, Jin-Woo, tem sobre o seu domínio. A gente vai estar vendo todos os seus poderes e história de cada sombra aqui, beleza? E no final do vídeo você vai poder ver qual é a sombra mais forte do leque do Jin-Woo. Beleza? Começando com uma das sombras que a gente vê, a galera gosta muito, que é o Igris. O Igris em si é uma sombra de vermelho sangue, certo? Que ele é um comandante. E o Igris é um grande cavaleiro com brilho roxo claro, armadura preta cobrindo da cabeça aos pés e uma capa preta esfarrapada e um longo ornamento semelhante a um cabelo vermelho que se estende para fora da parte de trás do seu capacete. Ele é leal, respeitoso e cavalheiro, a ponto de se ajoelhar diante de seu mestre toda vez que termina uma batalha por ele. Uma piada recorrente com seu personagem é que ele sempre traz a cabeça de suas mortes de volta pro Jin-Woo, o que acabou se tornando um problema quando o Iron começou a copiar ele. Assim como o Jin-Woo, o Igris também não aprova as palhaçadas idiotas do Iron e normalmente fica irritado sempre que o Iron exagera na batalha. Sobre a sua história, que depois de obter a habilidade de extração de sombra, o Jin-Woo a usou com sucesso no Igris, apelando para sua personalidade real. No entanto, como ele achava que o nome original do cavaleiro era muito longo e estranho, o Jin-Woo decidiu simplesmente nomear a sombra dele como Igris. Embora ele tenha sido a primeira grande sombra que o Jin-Woo já extraiu, o Igris inicialmente desempenhou um papel menor no enredo e sua posição como a sombra mais forte do Jin-Woo acabou sendo tomada pelo Bero. No entanto, depois que o Jin-Woo renasceu como o novo monarca das sombras, o Igris obteve seus verdadeiros poderes e saltou 2 graus de elite como marechal. Sobre suas habilidades, que em si como a sua habilidade e como nível de marechal agora, ele é um indivíduo imensamente poderoso. Ele também é uma das sombras mais fortes do exército do Jin-Woo e só é rivalizado pelo Bero e superado pelo Bellion. Ele possui força imensa, telecinese, conversão e regeneração. Falando agora do tanque, que o tanque é a sombra de um urso de gelo que o Jin-Woo encontrou durante o incidente do Portal Vermelho. O tanque é um urso sombra do tamanho de um tanque do exército e tem um brilho roxo claro, marcas de arranhões visíveis em seu olho esquerdo, uma fina faixa de cabelo flamejante ao longo de sua cabeça e costas e uma grande cicatriz em forma de X no peito. Como um urso de gelo, ele normalmente se comporta de maneira animalesca, atropelando os inimigos com força bruta e rasgando eles com seus dentes e garras. No entanto, ele tem inteligência, como mostrado quando ele trabalhou com sucesso junto com Iron para matar um dos generais de Kargolgan. Como as suas habilidades como um grande cavaleiro das sombras, ele é tão poderoso quanto um caçador de rank A. Ele também era forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios como se fossem pinos de boliche e também matou uma naga em um golpe. Pulando agora para o Iron, que o Iron é a sombra do Qin Shun. O Iron segue sua aparência em vida, vestindo a mesma armadura e empunhando as mesmas armas. Como sombra, ele também tem um brilho roxo claro, e quando ele evoluiu para a classe de Cavaleiro de Elite, o seu machado ficou maior e ganhou uma qualidade esfumaçada. Ele é um canhão solto e tem uma tendência a exagerar na batalha, geralmente causando destruição excessiva com suas travessuras. Ele também se orgulha de suas mortes e fica facilmente frustrado quando seus oponentes provam ser imunes à sua habilidade Taunt. Embora o Jin-Woo considere o Iron como um idiota, ele ainda o mantém por perto, pois o último sempre fez o trabalho bem na batalha. Sobre sua história, cara, é que durante a luta contra o Baruka, um enlouquecido Qin Shun tentou matar o Jin-Woo apenas para ser morto pelo Igris. Sabendo que ele teria dificuldade em derrotar o Baruka apenas com a ajuda do Igris, o Jin-Woo rapidamente extraiu a sombra do Qin Shun do seu cadáver e o nomeou de Iron. Agora, uma sombra leal ao Jin-Woo, o Iron ajudou seu mestre em sua luta contra o Baruka e finalmente matou o Elfo de Gelo, esmagando ele no chão com seu machado de batalha. Apesar do fato de que ele foi a segunda grande sombra do Jin-Woo já extraída, o Iron desempenhou apenas um papel menor à medida que a história progredia. No entanto, ele nunca perdeu sua atitude estúpida e acabou se classificando para a Elite, logo após o segundo incidente na masmorra dupla. Como um cavaleiro de Elite agora, o Iron está no nível de um rank S, cara, como demonstrado por como ele foi capaz de matar um gigante com um golpe bem colocado na cabeça do monstro e lutar contra os generais Kargolgan em pé de igualdade. No entanto, ele não é tão forte quanto o Igris. Ele possui o grito de provocação, onde ele é capaz de provocar seus inimigos, levando eles a atacá-lo sem pensar.
Deve-se notar que essa habilidade não funciona contra inimigos que são supostamente mais fortes que o próprio Iron. Ele também possui regeneração, como qualquer outra sombra do Jinwoo. Falando agora do Tusk, cara, que o Tusk é a sombra do próprio Kangaugan. Que o Tusk é um grande orc com pele vermelha brilhante e olhos azuis brilhantes. Ele usa uma longa capa preta com capuz e um colar de caveiras. Ele é obediente, quieto e, por incrível que pareça, tímido, como mostrado quando ele coçou a nuca timidamente ao encontrar um grupo de repórteres amedrontados durante o primeiro ataque à masmorra da guilda Rajin. No entanto, ele também pode ser competitivo e um pouco exibido, como exibido durante sua competição com os outros 3 dragões do exército das sombras do Ashborn. Sobre suas habilidades, que como uma sombra de nível Elite, o Tusk está no nível de um caçador rank S. Como prova disso, ele foi capaz de matar centenas de demônios com um único feitiço de fogo e matar um gigante em um golpe. Ele possui magia de gravidade, onde ele é capaz de levitar um alvo, e ele também pode usar esse feitiço ofensivamente, jogando um alvo ao redor e batendo no chão repetidas vezes até que seu corpo se quebre com tensão repetida. Ele possui regeneração, o hino de proteção, onde ele pode conjurar no escudo. Ele também pode usar e disparar também raios de fogo de sua boca. Com o orbe de avareza, essa habilidade é tão aprimorada em força que foi capaz de negar completamente o ataque de respiração do Baron e também explodir um buraco gigante através de relação. Ele também pode disparar bolas de fogo, amaldiçoar inimigos com dor intensa, enfraquecer a defesa de um alvo, cegar, drenar e também petrificar um alvo se ele quiser. Ele possui o hino da fúria, onde ele pode até mesmo fortalecer a si mesmo ou um alvo com força. Ele também pode fazer com que ele cresça drasticamente em tamanho usando mana. Já o Kaisel, que o Kaisel é a sombra do Kaiselin, que é um Wyvern, que o Baron usou como sua montaria de batalha. O Kaisel, cara, na verdade, entre aspas, não é um dragão, e sim um Wyvern, com escamas pretas, dentes afiados e um pescoço e ventres roxos brilhantes, asas e também chifres roxos em uma longa cauda preta. Depois que ele matou o Baron, o Jinwoo extraiu a sombra do cadáver do Kaiselin e a nomeou de Kaisen, pois ele não se lembrava do nome original do Wyvern. Infelizmente, devido ao fato do Kaisel ser bom apenas para voar e não lutar, o Jinwoo raramente o usava à medida que a história avançava, e só invocava ele sempre que precisava viajar para algum lugar de avião e não podia usar a troca de sombras. Pulando agora para minha sombra favorita, que é o Bero, que é a sombra do Rei Formiga. O Bero é uma enorme formiga de sombra humanoide com brilho roxo, olhos de neon e garras afiadas. Por ter nascido para matar, o Bero se deleita com seu poder e tem uma óbvia sede de sangue pela batalha. Como tal, ele é muito brutal em combate, raramente se segurando a menos que seja ordenado e vai direto para os pontos fracos do seu inimigo. Ele também é um pouco condescendente com seus companheiros soldados das sombras, como mostrado quando ele começou a gritar furiosamente com eles quando eles não conseguiram seguir sua liderança e escapar da prisão de gelo do Monarca do Gelo. Fora da batalha, no entanto, ele é ferozmente leal ao seu mestre e tem um lado mais leve de sua personalidade, até elogiando ele no meio de uma luta. Uma piada para seus personagens é seu estranho hobby de assistir dramas no período coreano, e também o que levou a desenvolver uma maneira de falar divertidamente histórica. Sobre suas habilidades, que como uma sombra de nível marechal e a sombra do Rei Formiga, ele é um indivíduo imensamente poderoso. Ele também é uma das sombras mais fortes do exército do Jinwoo e só é rivalizado pelo Igris e superado pelo Bellion. Ele possui uma força imensa, como prova disso ele foi capaz de esmagar sem esforço a espada de Chá com a sua mão nua, e também um tiro do Arlit. Ele também possui velocidades imensas e imensa durabilidade, conversão, regeneração, gula, onde ele é capaz de absorver as habilidades e o conhecimento daqueles que ele come. Ele também possui habilidade de voo, manipulação de tamanho, onde ele pode aumentar, a sua força ao custo de agilidade e velocidade, aumentando também de tamanho e vice-versa. Ele também possui veneno de paralisia e também magia de cura, onde ele é um mestre curandeiro e foi capaz não apenas de curar o Jinwoo de volta à saúde completa à beira da morte, mas também se curar após a luta com o Jinwoo. Pulando agora para o Jima, que o Jima é um boss naga. O Jima é uma naga gigante com escamas pretas, garras, barbatanas roxas e também uma barriga roxa brilhante. Ele também empunha um par de grandes tridentes negros. Como uma sombra de nível Elite, o Jima está no nível de um caçador rank S, e como prova de sua força, ele foi capaz de derrubar um gigante com um golpe.
Ele possui o crescimento, onde ele pode crescer drasticamente em tamanho usando mana, e também possui regeneração. Falando agora do Kamishi, que foi uma sombra do Jinwoo por um breve período de tempo, o Kamishi era uma besta mágica imensamente poderosa no passado. Ele foi responsável por devastar sozinho a área da costa oeste americana e massacrar todos, exceto 5 dos caçadores Rank S que estavam lutando contra ele. Como resultado, o Kamishi é considerado a maior calamidade da humanidade. Ele era um enorme dragão ocidental vermelho, com chifres cinzas e olhos amarelos brilhantes. Como sombra, o Kamishi assumiu uma escama de cores diferentes, com escamas pretas, chifres roxos e uma cauda preta e uma barriga roxa também. Ele tinha um ego feroz e uma intensa sede de sangue em relação aos humanos, como demonstrado quando ele tentou matar alguns com seus ataques de respiração, depois que ele foi revivido como uma sombra. Ao mesmo tempo, no entanto, ele estava disposto a ouvir a razão, pois imediatamente interrompeu seu ataque depois de saber que não estava mais sendo controlado pelos governantes. Como uma sombra, o Kamishi era leal e respeitoso com o Jinwoo, dirigindo a ele como onofóricos e também abanando o rabo comicamente quando o humano tocava seu nariz. Sobre seu passado, cara, que o Kamishi no início era um servo de Antares, o rei dos dragões e o monarca mais forte. Em algum momento durante a Primeira Guerra com os governantes, ele foi capturado pelo inimigo e teve uma pedra essencial implantada dentro do seu corpo. Eons depois, quando o primeiro portão Rank S surgiu na América, o Kamishi emergiu do portal e devastou toda a área da costa oeste, matando centenas de caçadores Rank S em seu rastro. Sua fúria só terminou depois que os últimos 5 caçadores Rank S sobreviventes se uniram e o mataram com sucesso. Após a morte de Kamishi, seu cadáver foi reivindicado pelo governo americano e preservado exatamente na mesma posição em que ele havia morrido, blindado com uma parede de vidro reforçado com mana. Uma pedra rúnica também foi descoberta dentro do cadáver dele, mas como não havia nenhum tipo de mago entre os caçadores de nível nacional, ele foi deixado para coletar poeira no porão do QG da FBH. Enquanto isso, o Thomas Andre, um dos 5 caçadores sobreviventes, tinha a presa mais afiada do Kamishi, que ele teve permissão para guardar como lembrança depois que o dragão o mordeu com ela, trabalhada em um par de adagas chamada a Ira de Kamishi. O Greed, cara, que é a sombra do Yang Dong-su, que a ganância em si, ou Greed, é uma sombra humanoide musculosa com brilho roxo e olhos vermelhos brilhantes. As garras afiadas e uma máscara de crânio com chifres fraturada e se expõe à parte superior direita do seu rosto. Por estar totalmente ciente dos crimes que cometeu na vida, o Greed é humilde, quieto e servil para qual seu mestre, muitas vezes pedindo permissão para falar e se dirigindo a ele com onofóricos. Ao mesmo tempo, porém, ele demonstra sede de sangue na batalha. Após sua vitória contra o Thomas André, o Jinwoo assassinou Yang como vingança por torturar o Jin. Extraiu a sombra do seu cadáver e o chamou de Greed, ou ganância. Depois de usar o troca de sombras para retornar à Coreia, o Jinwoo puniu a ganância, o Greed, em seu primeiro dia como uma sombra, ordenando que ele inclinasse a cabeça no chão. Como um general agora, o Greed é uma das sombras mais fortes do exército do Jinwoo. Ele possui força aprimorada, onde, como evidenciado por como ele conseguiu sair da prisão de gelo do monarca de gelo apenas flexionando seus bíceps. Ele possui conversão e regeneração também. Falando agora de uma das sombras mais fortes que existe tanto no exército do Jinwoo quanto do Ashburn, o Bellion é um enorme guerreiro das sombras humanoides com 2 pares de asas negras nas costas, armadura preta irregular, olhos brancos vazios e pele roxa brilhante. Ele também carrega uma lâmina enorme que ele se parece com uma centopeia, que se empunha com um chicote e uma espada também. Ele sai como composto e não mostra muita emoção. No entanto, ele é profundamente leal ao Monarca das Sombras, tanto no passado quanto no presente, e nunca duvidou de suas decisões. Sobre a história, ele nasceu eras atrás do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Ele então passou a servir o Ashburn como seu tenente na vida e na morte, e foi o primeiro indivíduo a renascer como uma sombra. Sobre suas habilidades, que como um marechal, ele é um indivíduo imensamente poderoso e a sombra mais forte que já existiu. Ele possui uma força imensa, onde ele prova isso quando ele foi capaz de afastar sem esforço os ataques do Baron e esmagar ele no chão com força suficiente para fazê-lo cuspir sangue. Ele também possui velocidade imensa, onde ele possui uma velocidade tão alta que foi evidenciado por ele ter sido capaz de acompanhar facilmente Baron e combater os seus ataques durante a batalha. Durabilidade, voo e conversão e regeneração também são uma das suas habilidades fundamentais. Até então é tudo que a gente sabe sobre as sombras do Jinwoo, mas provavelmente ele pode ter mais, visto que muitos arcos da nova ainda não foram adaptados para o Mauá, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like e compartilha, que isso me ajuda muito.